Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que na última partida venceu o Botafogo de São Paulo por 2-1 no Allianz Parque. E uma coisa que chamou a atenção, pessoal, foi a luta do Palmeiras até o final, porque o Palmeiras tomou o gol aos 45 do segundo tempo. E aí muitos poderiam ver ali aquela partida e ver como uma partida dada por encerrada, né? Como se o Palmeiras fosse ficar no empate, mas não. O Palmeiras partiu para cima com tudo e foi buscar a vitória e conseguiu o resultado praticamente no último minuto. E agora tem pela frente o Cuiabá neste domingo na Arena Pantanal pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de soltar o vídeo aí, mais um debate falando do Palmeiras, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. 9 da noite, Arena Corinthians e Fortaleza. Aí no domingo não teremos jogos na hora do almoço, ou jogo na hora do almoço, como tivemos recentemente Flamengo jogando às 11 da manhã, né, contra o Botafogo. Vitória em São Paulo domingo às 4, Atlético Paranaense e Vasco no mesmo horário na Arena da Baixada, Cuiabá e Palmeiras às 6h30 na Arena Pantanal, 6h30 também para Botafogo e Bahia, aí 3 jogos adiados por causa da chuva no Sul, Juventude Atlético Goianiense, Cruzeiro Internacional e Grêmio e Criciúma. E aí, meus amigos, que avaliação que vocês fazem da rodada do fim de semana? Eu acho que tem um jogo aí com uma situação importante, né? O Tite fez várias mudanças no time do Flamengo para enfrentar o Red Bull Bragantino, até informação dada em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, com entradas de Igor Jesus, e Wesley e Léo Ortiz, né? E aí o Flamengo mudando a forma de jogar, saindo daquele esquema com 2 pontas abertos, jogando com 4 jogadores do meio de campo, Alan, Igor Jesus, De La Cruz e Gerson, e 2 atacantes, Bruno Henrique e Pedro. Acho que diante do contexto de vários torcedores do Flamengo insatisfeitos com o trabalho do Tite, pelo menos nesse momento, é o jogo para mim mais importante da rodada. Muito bem. E você, Jamel? Eu acho que tem que dar uma atenção para o Corinthians e Fortaleza. Eu acho que é um jogo muito legal de assistir. Vai ser um jogo bom demais, né? Corinthians e Fortaleza. E esse Botafogo e Bahia também, cara. Eu acho que o Botafogo e Bahia é um jogo, o BB, né? Os 2 Bs ali, Botafogo e Bahia. Eu acho que é um jogo muito bom também de assistir, que deve ser um jogo emocionante, um jogo com as 2 equipes aí com vontade e os outros, né? O Fluminense e Atlético também, é um classicaço. Uhum. E eu acho que o grande desafio aí é o do Bragantino, como o Berna falou, cara, porque se o Flamengo não ganhar lá do Bragantino, do Red Bull, o bicho vai pegar na gávea, né? Vai. Muito bem. Fim de papo no programa, Palmeiras, como eu disse. Dessa vez com o herói, o Estevão, não é, Duda? A gente tem visto o Palmeiras conseguir resultados assim nos últimos segundos de jogo. Dessa vez, novamente até, né, uma cria ali da casa do Palmeiras saindo como herói do jogo. Exato, Bruno, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes, para sacramentar a 100ª vitória do Palmeiras na Copa do Brasil. Essa estreia com um pouco de sufoco, com um pouco de emoção, mas como o próprio Abel disse e vem destacando, não só na coletiva de ontem, mas nas últimas entrevistas, esse espírito do Palmeiras, né? Essa garra de levar o jogo até o último momento, em um alto nível de concentração, em um alto nível de vontade, de interesse dos atletas, assim como foi no jogo contra o Independente Del Valle, em que o Palmeiras também conquista a vitória ali no último lance com o Luiz Guilherme. Ontem foi assim também, mas dessa vez com o Estevão, ou seja, as joias do Palmeiras também sendo muito importantes, né, nesse processo e nessas vitórias. O Palmeiras, inclusive, já tinha vencido outros jogos com gols nos últimos minutos, né? Já tinha vencido, por exemplo, RB Bragantino, também São Bernardo ali no Campeonato Paulista, gols de Flaco Lopes e também do Rony, por exemplo, já na reta final. Mas agora as joias do Palmeiras, os garotos mais jovens, né, se destacando com essas vitórias nos últimos momentos. E por isso também chamando tanta atenção do Abel
Abel Ferreira, e destacando também esse espírito coletivo, né, de que independente de quem jogar, já que ontem o Abel preferiu rodar o seu elenco, né, não tinha ali o Gustavo Gomes, não tinha o próprio Flaco Lopes, rodando, mesmo quem entra, sejam os jovens, sejam os mais velhos, como o Rony voltando a marcar depois de 11 jogos, tem deixado tudo em campo até o último momento, esse espírito do Palmeiras. E claro que a torcida está satisfeita com isso, porque o importante é a vitória. Apesar do susto, a estreia com o pé direito foi importante, sim. Claro, agora só o empate na volta para o Palmeiras já é o suficiente para se classificar às oitavas. A gente tem na tela o Palmeiras em mata-mata no Allianz Parque, aí direto de onde a Duda está falando e trazendo as informações do Alviverde desde 2023. Então, em mata-matas, 12 jogos, 8 vitórias, 13 empates, só uma derrota. 75% de aproveitamento, marca muitos gols, né? E sofre pouquíssimos, 6 gols sofridos. E ontem ali, eu acho que essa coisa do pacto fica muito forte, né, Prats? Conheço alguns que conhecem, não só conhecem, como gostam disso. Adoraram essa história de pacto. Porque, assim, a gente fala muito o pacto e a gente pode falar que é um trabalho, que é mentalidade, que é maturidade, que tem várias outras palavras que explicam, mas o meme, ele vale, pra torcida vale. Mas como foi também, né, o jogo? Como foi Como o Palmeiras conseguiu esse resultado, né? Que nem precisava ter sido assim, né? Sem dúvida. Porque se a gente parar para pensar do que foi o primeiro tempo, o Palmeiras não foi melhor que o Botafogo. O Palmeiras teve muito a bola, a gente viu alguns números ali, mas o Botafogo, mesmo trocando menos passes, era muito perigoso quando tinha a bola, né? O Toró conseguia puxar bons contra-ataques, teve a chance do Alisson, que nós vimos, que foi a chance do primeiro tempo. Ele sai cara a cara com o Lomba e perde o gol para o Botafogo, que seria ali um outro jogo no começo do jogo. Agora, no segundo tempo, o Palmeiras era melhor e nem merecia tomar o empate que tomou. Quando o Botafogo empata aos 45, era um jogo para o Palmeiras ter, pelo menos ali, uma vantagem mais confortável, né? Fez o segundo gol que foi anulado, teve a chance do Rony, que o Estevão acabou ali se atrapalhando, mas foi um segundo tempo muito melhor do Palmeiras. E acho que tem muita ligação com o Rony entrar e colocar o Botafogo mais para trás. Porque o Rony faz isso, ele empurra o time adversário para trás. Ele dá trabalho para o zagueiro, né? É mais um cara na área, né? Coisa que o Veiga, por exemplo, não é. Essa troca Veiga por Rony mudou o Palmeiras para melhor no segundo tempo. Então, assim, e ficou uma história dramática no jogo por esse empate do Botafogo aos 45 e esse gol aos 53, né? Então, não era para ficar tão difícil como ficou pelo que jogou o Palmeiras. Mas valeu a vitória, valeu a vantagem para o jogo da volta. E o que na prática explica o tal pacto, Marra? É, assim, uma tranquilidade, é mentalidade, é o Abel conhecer o elenco e conseguir trabalhar a equipe em diversas situações? Como é que a gente explica? Eu acho que isso tudo funciona, acho que os jogadores acreditam até a última gota mesmo. Eu acho que tem uma preparação física muito legal, tem uma visão do Abel também de entender o momento de colocar alguns jogadores em campo, de como a leitura que ele faz do primeiro tempo, a leitura que ele faz dos minutos iniciais do segundo tempo, de que pode ser atacado, o que pode minar o time adversário. Acho que tem muitos fatores, Bruno. Agora, tem uma outra coisa no esporte que acaba sendo muito forte, que é a construção de uma história. Você vai se lembrar, durante muito tempo, de novo, né? O Manchester United foi chamado de os gols no Ferg Time. O que era o Ferg Time? Era os gols após os 45 minutos do segundo tempo. E acontecia com muita frequência. E às vezes a gente até esquecia que aquele jogo era contra um time fraco. Aquele jogo era contra um time... Mas os caras do Manchester United faziam um gol aos 93, 94 e ganhavam o jogo. E a história... Ganharam Liga dos Campeões. Exato, assim. Isso. E a história, assim, você acaba desprezando que aquele jogo lá foi contra o West Brom, aquele outro foi contra o... Não, eles ganharam os jogos e ganhavam os jogos. A gente até esquece também que ontem foi contra um time que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas que fez um jogo muito, muito legal. Eu acho que tem tudo a ver você pensar que os caras não desistem, porque tem uma base de coisas muito bem dadas, oferecidas a eles no dia a dia do Palmeiras. É que como aqui no Brasil, né, Mara, a gente não tem trabalhos longos, a gente está muito mais acostumado ao contrário, ao time que toma um gol e desmonta, do que ao time que toma um gol e por causa de um trabalho longo ele consegue se reconstruir durante a partida. Eu posso problematizar aqui como apresentadora?
mesmo que a gente vai para essa onda que merece, né, obviamente, os elogios do Palmeiras, dessa mentalidade, dessa maturidade, mas dá para pensar pela ótica de que às vezes não precisava ter sofrido? Dá, se o Palmeiras aproveitasse as chances que apareceram. Mas tem sofrido nesse ano, né? Então, porque uma coisa ainda bem que o Palmeiras consegue se remontar no jogo. Sim. Mas o Palmeiras também poderia não precisar poderia fazer ser mais isso. tranquilo. Né? Não poderia ser esse gol 53 que vira uma delícia quando dá. Mas claro. você flerta muito com o risco. Porque Acho que o único jogo tranquilo foi aquele contra a Ponte. O 5, né? Do Paulista. Os outros foram, na maioria, que eu tô lembrando aqui. Eu acho assim, cada jogo, obviamente, tem uma história diferente para contar. Em alguns jogos, o Palmeiras nem estava tão bem e ganhou nos últimos minutos. E aí, claro que é uma apoteose, para o torcedor é uma alegria muito grande. Ontem ficou uma situação de que o Palmeiras dominou o segundo tempo e ficou sofrido pela história da reta final do jogo e pelo fato do Palmeiras não aproveitar as chances que apareceram. Eu acho que tem vitórias nos últimos minutos, que são vitórias que o time nem está tão bem e ganha numa bola, num lance. Ontem não. Eu acho que se ontem o Palmeiras aproveitasse melhor as chances do segundo tempo, teria vencido de maneira mais tranquila e não na reta final, na última bola do jogo, como foi. Ô, Duda, essa história de também ali conseguir no final, né? A história do Abel no Palmeiras, ela começa assim, né? Sim. Já começa assim, o que dá origem a... Um título leve. O que dá origem a tudo é assim. E eu acho que o que tem muito valor em cima do que o Marra estava falando também sobre a maturidade é que esses últimos heróis, eles não são os caras que já passaram por tudo isso no elenco. Não são os caras maduros, como, sei lá, o próprio Rony, ou o Gustavo Gomes, ou o Dudu, sei lá. Mas esses heróis têm sido os que acabaram de chegar. Como eles são absorvidos por isso, né? Porque ontem foi o Estevão com o passe do Rômulo. Na Libertadores, outro dia, no Del Valle, foi o Luiz Guilherme e o Lázaro. No Paulista foi o Aníbal. No ano passado foi o Hendrick. Que não tem, na verdade, esse sangue já vencedor dessa forma, né? Mas já são contagiados, Duda. Sem dúvida nenhuma. E aí, enquanto vocês falavam, e essa pergunta, né, do que exatamente é a consequência, eu acho que a principal palavra nesse sentido é trabalho, viu, Bruno e amigos? Até se a gente pensar justamente o jogo contra o Independente Del Valle, em que o Abel Ferreira canta a jogada do Luiz Guilherme, né? Isso tem acontecido com os jovens e isso diz muito sobre o trabalho que tem sido feito pelo Abel, porque não é somente o treinamento, né? É também a formação do Abel com esses atletas, né? Ele fala que gosta muito de formar atletas mais jovens, que no Brasil se forma pouco esses atletas, é uma fala muito recorrente dele e que ele traz muito à tona justamente em campo, né? Quando esses atletas mais jovens entram e até psicologicamente suportam jogos como esses, né? Em que o Palmeiras não joga muito bem e que eles também acabam sendo responsáveis e carregam essa responsabilidade, diz muito sobre esse trabalho do Abel dentro e fora das quatro linhas, né? Essa parte psicológica, mas também de treino, o que o Abel consegue enxergar e tirar de cada um desses atletas. Do Luiz Guilherme ficou claro na Libertadores, ontem o do Estevão, também por isso o pedido do Abel, mas de cada jogador, que entra nesse elenco do Palmeiras, seja numa rodagem ou seja como titular, e consegue executar exatamente o que o Abel pede em circunstâncias diversas, seja jogando bem, seja jogando mal, seja com um adversário mais difícil, um adversário mais fácil, e todo mundo consegue falar a mesma língua até o último momento do jogo. Mas são engraçados os memes do pacto, né? São. Do que o Abel no vestiário, o que ele estava fazendo. Mostrando o livro, assim, né? Eu vou insistir numa... Ah, desculpa, você tem... Não, você estava rindo lembrando aqui das imagens que eu vi na internet ontem, que são muito boas. Eu vou insistir numa tese que, afinal de contas, é a nossa função também, né? O elenco do Palmeiras não cresceu tanto, assim, numericamente, mas cresceu demais. Sim, foram 5 as contratações, 6 com o Caio Paulista e tal. Até mais do que a gente esperava, né, do Palmeiras nos últimos anos. Sim. Mas cresceu uns 12. Pela quantidade de jogadores que são capazes de desempenhar diversas funções em campo. E a quantidade de jogadores que definem partidas. A sua lembrança, a lembrança da Duda, de nomes que a gente não falava com muita frequência, que era o jogador do gol, o jogador do gol da vitória, o jogador do 3 pontos, percebe o tanto que tem variado. É verdade. Até o Aníbal Moreno. Há algum tempo a gente falava dos gols do Flaco Lopes. Olha, não fazia tanto gol, agora está fazendo. Perceba que cada rodada a gente fala de um nome diferente sendo decisivo. Cadê os gols do Gustavo Gomes? Tem quanto tempo que não joga o Zé Rafael? O Veiga? Isso, e que não tem jogado bem. O elenco do Palmeiras cresceu sem ter crescido.
é internamente um trabalho que tira tudo dos caras. E isso tem muito mérito da máquina, do Abel, obviamente, mas do que o Palmeiras oferece. O trabalho do Palmeiras, a Duda destacou, né, a palavra trabalho, e eu acho que assim, não é o trabalho apenas o suor do dia a dia, do carrinho na bola, de fazer a defesa e tal. É o trabalho que é feito escondido, que a gente não vê, que está lá, que faz com que o jogador chegue, jogue e ele fala, é assim, eu já vi, eu já sei o que tem que ser feito. E ele entra e ele fica a serviço do grupo. Você vê o Rômulo, poxa, ele teve uma tranquilidade ali no momento final da partida de parar, levantar a cabeça e executar a jogada, não é, Prato? Sem dúvida, e o lance dificílimo, que era o lance para terminar o jogo, né? Foi o passe para o gol do Estevão. E enfrentar o Palmeiras exige de quem enfrenta, do adversário do Palmeiras, uma atenção o tempo todo. Porque algum tipo de desatenção, algum jogador mais disperso, você perde o jogo. Ontem não foi por isso apenas, né? Mas o lateral do Palmeiras na hora do gol é quase na bandeira de escanteio do campo de defesa do Palmeiras. O Douglas Baggio, que participou do lance do gol do Botafogo, entra uma outra bola no campo, ele fica ali com a bola, meio que enrolando, o tempo está acabando, acho que o banco do Botafogo contava que o jogo já tinha terminado, olha, acabou o jogo. Aí o Douglas Baggio coloca a bola assim, lentamente para sair, né? Tira a bola do campo, toma amarelo, o Botafogo vem todo para um lado. Cobra o lateral Mike, o Endrick levanta a bola, vira para o outro lado. Do outro lado já não tem quase ninguém do Botafogo, que o time veio para um lado só, meio que já contando que o jogo iria terminar, faltam 10 segundos, 20 segundos. Aí o Palmeiras arranca pelo lado esquerdo, o Rômulo faz o que faz, uma bela jogada, e o Estevão faz o gol. Então vamos lá. Deixa eu dar uma informação antes sobre o Melved. Diga. Como é que era a frase do Tite mesmo, do passo atrás? Passo atrás. Será dado em Bragança Paulista, tá? Depois da coisa ter... Pegado o sistema de jogo, essa coisa, nós vamos ter uma revisão. Rossi, volta o goleiro, Wesley, que o Varela está machucado, Léo Ortiz, conhece bem Bragança, Léo Pereira e Ayrton Lucas, beleza? Alan e Igor Jesus. 2 volantes. Gerson e De La Cruz. Bruno Henrique e Pedro. Então... 4-4-2. 4-4-2, bem reforçadão, né? Os laterais saindo mais, então... Pontinhas, esquece? Pontinhas foram para a gaveta. Pontinhas dão tempo, não é isso? Então tá aí. Aquilo aí, que a gente discutiu, que dia foi que a gente discutiu? Ontem, né? Ontem, exatamente. Vamos lá. O que vai para a tela agora? Classificação primeiro, para vocês ficarem calmos para dar os seus palpites, tá? Por enquanto tá assim, o Botafogo é o líder com 9 pontos, o Atlético Mineiro, a sensação do momento, 8 pontos em segundo lugar, o Bragantino que encara o Flamengo com 8 também. Aí a turma do 7, Atlético Paranaense, Bahia, boa campanha do Bahia, Internacional e Cruzeiro e Flamengo. Flamengo é o 8º lugar. O 9º é o Grêmio com 6 pontos, o 10º Criciúma com campanha surpreendente até aqui. Depois o Fortaleza com 5 pontos, Palmeiras ainda se recuperando, ainda não está a pleno vapor, assim como o Juventude com 5 pontos. O São Paulo também tentando se recuperar com 4, é o 14º, Corinthians o 15º, já um pouco mais suavizado, fora da zona da degola. Fluminense, campanha ruim, hein, com 4 pontos também, mas jogando pouco. E aí, na zona de rebaixamento, Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Sobre o Vasco, a galera tá falando que o time tá à beira da falência de novo, tá uma loucura no Vasco, nesse momento que tá sem técnico, inclusive. Então tá aí. Classificação no Brasileirão, vocês olharam com carinho, para vocês poderem dar seus palpites com tranquilidade. Como vocês estão na urna, vá com calma, vote lá, aperta o verde, é isso aí, tá? Vamos aos palpites. Cadê? Olho na tela. Atenção, para não ter problema. Tá aqui, ó. Vamos lá. Cada um por vez, com sua serenidade, vai dar o seu palpite, que é o palpite que vai valer para o bolão. Sem tapetão aqui. Não vou admitir tapetão. Vamos lá, eu vou até na hora. Eu vou começar de lá de baixo. Tem 3 jogos adiados: Juventude e Atlético, Cruzeiro, Inter, Grêmio e Criciúma. Todos, pelo menos 2 deles, por conta das chuvas. 3. Os 3 por conta das chuvas que assolam a região sul do país. Vocês fizeram o que fizeram com o planeta, agora estão pagando a conta. É assim que funciona. Vamos lá. Botafogo e Bahia. No Newton Santos. Baita jogo. Domingo, 6h30. 2-2.
Bom palpite do Massa, gostei. 6º jogo seguido do Botafogo na cidade do Rio de Janeiro. 2-1 pro Botafogo. Vou colar o Massa, 2-2. 3-1 Botafogo. Eu dei essa informação pro Mauro César hoje de manhã e foi o delírio. Qual? 6º jogo seguido do verdade. Botafogo na cidade do Rio. Então tá, palpites anotados, hein? Cada um falou computados pelo Raí Monteiro, ele me fala aqui. Teremos Atlético Paranaense e Vasco, domingo às 4 da tarde. 2-0 Furacão. 2-1 Furacão. 1-0 Furacão. 2-0 Furacão. Tá, feito. Teremos Fluminense e Atlético Mineiro. Bom jogo. Cariacica, hein? Cariacica. Cariacica. 2-2. Maracanã tá machucado? O que é? Aquelas situações todas. 1-1. Eu gostei. 1-1. 2-1 Galo. 2-1 Galo, 2-2. 1-1. 1-1. 1-1. Tá. Bragantino e Neo Flamengo. Tá vendo? 4-4-2. A escalação aqui. Isso já mudou pra mim. É claro. Quer sair da lanterna de qualquer jeito. Não, eu quero saber se o Melvin vai mudar, se o Tite vai se forcar sozinho. Esse time vai ganhar. 2-1. 2-0. 2-0 pro Flamengo. 0-1, ganha o Flamengo. Ah, não, desculpa. 2-0 pro Flamengo. Então, portanto, 2-0 Flamengo. 0-2. 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo pra mim também. 1-1. 1-1, diz o Vessa, que é o líder do bolão nesse momento. Aí teremos Cuiabá e Palmeiras. 0-2. 0-2. 0-2, também tô nessa. 0-1. Muito bem. Aí teremos São Paulo, aliás, Vitória e São Paulo. 1-1. 0-0. 2-1 pro Vitória. Eu vou ganhar sozinho. 1-0 São Paulo. Ó. E teremos Corinthians e Fortaleza na Arena Corinthians, domingo, sábado, às 21 horas. Mudou, era 4, foi para as 9 da noite. 1-0 pro Corinthians. 1-0 pro Corinthians. 1-0 pro Corinthians. 2-1 pro Corinthians. Tá aí, todos os jogos computados, tô certo? A gente elogia pra caramba o Vojvoda, mas fora jogos com São Paulo, quando vem jogar contra o Corinthians e contra o... Ele não vai bem, não. O Corinthians pegou 2 adversários bons pra ele, Fortaleza e Fluminense. Times que jogam. É isso. E o Raí falando que não é nada disso, que as 2 últimas vezes que ele veio pra Itaquera, ele ganhou os dois, quase ganhou os 2. Como é que é? Qual aliás, é a ele frase? eliminou o Corinthians da Sul-Americana. Qual a frase? Quase ganhou. Eliminou os Corinthians. É na volta, né? Porque foi 1-1 aqui. Mas eliminou. Eliminou. Agora aquela pergunta que vocês adoram que eu faço. Se todos esses jogos vão ser exatamente no mesmo lugar, na mesma hora, e você só tivesse uma televisão e uma vez colocado lá, você não pode mudar, só vai ver esse jogo. Sem clubismo, né? Eu vou elencar 3, tá bom? Fluminense e Atlético primeiro. Pela ordem, então. Tá bom, então os top 3. Top 3. Fluminense e Atlético, Red Bull e Flamengo e Botafogo e Bahia. Gostei da sua ordem, dos 3 e da ordem. Tô aí com você. Eu só inverto o Bragantino e Flamengo para colocar o Botafogo e Bahia na frente. Fluminense e Atlético, Botafogo e Bahia, Bragantino e Flamengo. Posso ser chato? Claro. Não. Claro. Eu também gosto desses 3 jogos. Os 3, para mim, não tem o campo que eu gostaria de ver os jogos. Nem o Fluminense com o Atlético, deveria ser o Maracanã, nem o Botafogo no Bahia, no sintético, e nem o Bragantino e Flamengo lá no escuro do... Na Bia Bicheri. Na Bia Bicheri. Mas o jogo melhor, Fluminense e Atlético Mineiro. É um perereco pro Fluminense. Tá num momento estranho, né? O time não tá ganhando, tem essa história do John Kennedy aí. Vai pegar o Galo, que agora... Rapaz, aquelas viradas de bola do Atlético com o Fluminense todo de um lado só. O Galo tá... A lupa tá no Galo agora, né? Virou o novo Internacional. O Galo é o time que mais joga futebol. O melhor futebol do Brasil hoje é do Clube Atlético Mineiro. É isso. Então tá aí, pessoal, foi mais um vídeo falando do Palmeiras e também aí trazendo já a próxima rodada do Campeonato Brasileiro,
que se inicia hoje, neste sábado, e o Palmeiras joga contra o Cuiabá amanhã, no domingo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.